Olá, bom dia. Você que nunca visitou o canal, bem-vindo ao canal. Te convido agora para se inscrever no canal. Para você que já faz parte do canal e para você também que está vindo pela primeira vez, eu gostaria de pedir que vocês dessem aqui um like, né, uma curtida no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a ficar bem ranqueado no YouTube e chamar novas pessoas a participar também desse espaço que tem crescido tanto, né? Estamos aí com mais de 80 mil pessoas participando, quase chegando nos nossos primeiros 100 mil. E graças a vocês que têm ajudado demais esse espaço a crescer. Hoje, para falar sobre uma coisa muito triste e que eu fiquei muito reticente em falar, mas eu tive muitas pessoas, centenas de pedidos para falar sobre esse assunto, sobre a questão do acidente da Vale, em Brumadinho. E muitas pessoas que fazem meus cursos até de investimentos pedindo para eu falar sobre o que poderia acontecer com a ação da Vale. E eu fico muito receoso de falar sobre esse assunto, porque há de se respeitar antes de tudo a dor das pessoas que foram atingidas com essa tragédia, né? É um momento de muita tristeza e é um momento onde a prioridade absoluta é a questão das pessoas que tiveram de alguma maneira a sua vida influenciada por essa tragédia. Então, começando mostrando meu repúdio total a vários sites, corretoras, etc., que ontem fizeram algumas matérias falando assim, isso pode ser uma oportunidade. Usar a palavra oportunidade no momento desse é algo absolutamente deplorável. E por isso até sobre esse assunto eu vou ser relativamente breve e falo porque muitas das pessoas que são meus alunos têm posições em Vale e me perguntam sobre o que deveriam fazer, né? Eu acho que é diferente, por exemplo, do que aconteceu no primeiro acidente da Vale, ou em outros eventos críticos, como por exemplo na greve dos caminhoneiros da Petrobras. Você não deve ter uma recuperação em V, assim, né? Ou seja, uma queda muito acentuada, que é o que a gente já teve, seguida de uma recuperação muito acentuada. Isso porque existe uma reincidência nesse acidente e a proporção que esse acidente teve vai fazer com que muitas ações judiciais sejam tomadas, tanto de investidores brasileiros como investidores de fora. Isso deve mudar completamente a predisposição das pessoas a investir em Vale, a comprar ações da Vale. Vamos lembrar que o preço de uma ação é a interação entre oferta e demanda, né, que você tem pela ação. Isso pode gerar mudanças na legislação, ou seja, mudanças de regras. São mudanças que podem ter impacto muito grande sobre a precificação de qualquer ação. Deve existir um aumento do custo operacional da empresa, porque provavelmente vai ter que implementar novas regras, novos procedimentos, fiscalizar de uma outra maneira as suas outras barragens. Então a gente deve ter o que a gente chama de um movimento em L, né? Ou seja, uma queda muito brusca e depois a empresa se estabiliza ali e não volta a valorizar nem no curto e às vezes até no médio prazo, né? Então, enfim, as pessoas conseguiram perceber o que é a definição de risco, né? Quando você faz qualquer tipo de investimento. O risco é o inesperado, é aquilo que a gente não tem como prever. Muitas vezes as pessoas, mas qual o risco que eu estou correndo nisso? Aí eu falo assim, se eu soubesse exatamente não seria um risco, né? E é muito triste ver tudo isso que está acontecendo. Eu vejo ali no noticiário os nossos bombeiros, o Exército Brasileiro. Aliás, um ponto que eu acho que vale a pena ser mencionado é a injustiça que está sendo feita com os nossos guerreiros, sejam eles os nossos soldados do Exército Brasileiro, o pessoal do Corpo de Bombeiros, os voluntários que estão lá, e a gente abre assim o noticiário, o Exército de Israel, coube a um integrante do Exército de Israel
falar, poxa, eu queria falar que vocês têm um corpo de bombeiros espetacular aqui, que está ajudando demais, né? E a gente tem que saber valorizar, né? O nosso exército que está em várias regiões do interior, do Nordeste, distribuindo água onde a água não chega, onde que um exército que arrisca sua vida num acidente como esse, e é um exército que não anda só com um fuzil na mão matando todo mundo, como muitas vezes esse governo acaba fazendo as pessoas pensarem, né? Que esse governo, sendo o governo que mais representantes do exército teve no seu quadro, né? Pelo menos nesse nosso período democrático recente, não consiga fazer o que podia parecer impossível, que é denegrir a imagem do exército, que goza de uma credibilidade enorme no país. Então vai aqui o meu, Eduardo, reconhecimento e agradecimento ao serviço que todos vocês do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, estão prestando para as vítimas. E é claro, um agradecimento também ao Exército de Israel, mas vamos saber valorizar o que nós temos aqui, parar dessa onda de porque o Exército dos Estados Unidos vai botar uma base no Brasil, de Israel, né? Pô, a gente tem aqui jovens que dedicam suas vidas para estar ajudando pessoas, lembrando que eles são servidores públicos, né? Então, muitas pessoas que falam, servidor público é tudo vagabundo, não sei o quê. Vagabundo não entra no meio da lama para salvar outras pessoas, né? Então a gente deve sempre se lembrar disso. Outra questão que veio à tona foi a questão da privatização da Vale, a questão das privatizações de um modo mais amplo. E eu lembro de um discurso que teve do Brizola na época, em 97, quando a Vale foi privatizada, e na verdade foi um embate do Brizola com Delfim Neto, né? O Brizola falando da importância estratégica que a empresa tinha e por isso deveria se manter estatal, e o Delfim Neto falando que a gente tinha uma dívida enorme interna e deveria usar a empresa para bater a dívida, né? Você vê, Mark Twain já dizia que a história não se repete, mas rima. Estamos agora fazendo, não adiantou nada, a nossa dívida continuou crescendo, né? Talvez haja o interesse dessa dívida não parar de crescer para a gente continuar podendo transformar empresas estratégicas em empresas que só visam lucro. E foi importante para a gente ver que existe uma diferença básica entre uma empresa estatal e uma empresa privada. Uma empresa estatal, ela tem ou deveria ter como seu objetivo maximizar as condições de vida, a qualidade de vida das pessoas que vivem naquele lugar, seja ele naquele país, naquele estado, naquele município. Já uma empresa privada tem como objetivo sempre maximizar o lucro, só isso, é maximizar o lucro. E as outras coisas que são ser socialmente responsável, ambientalmente responsável, etc., são restrições que ela tem, ou seja, qual o maior lucro que eu consigo ter respeitando essa legislação ambiental e etc. São restrições, não são variáveis para se maximizar. Lembrando a nossa época de colégio, de faculdade, como se você tivesse uma equação e tentasse achar o ponto de máximo ou mínimo daquela equação. Então, para quem não se lembra, né, você sabe que eu gosto de aproveitar o espaço aqui para falar de outras coisas e lembrar todo tipo de conhecimento, né? Então, se você pega, por exemplo, uma equação y igual a x2 mais 4x, né? Você tem duas maneiras de achar o ponto, de que nesse caso é o ponto de mínimo, né? A primeira delas é pegar e se transforma x igual a zero para ver onde você corta o eixo y, fica y igual a x2 mais 4x dá 0 mais 0, então corta no zero, né, o y, e depois você faz x igual a zero, y igual a zero para ver onde corta o eixo x, e y igual a zero vai dar 0 igual a x2 mais 4x, você põe o x em evidência, fica 0 igual a x vezes x mais 4, então tem duas maneiras desse resultado dar zero, ou x igual a zero, ou x igual a menos 4, você sabe que a parábola corta no menos 4, vai lá embaixo, depois corta no zero de novo, sobe. Então, por simetria, o ponto de mínimo é o menos 2 ali, né? Entre menos 4 e 0. Mas você pode fazer isso fazendo a primeira derivada. A primeira derivada de x2 mais 4x dá 2x mais 4. Você iguala isso a zero. 2x mais 4 igual a zero. 2x igual a menos 4. X igual a menos 2.
Então você chega que o menos 2 é o ponto onde a derivada dá zero. A derivada é a tangente dessa, é o ângulo da tangente dessa parábola em cada ponto. Então, quando o ângulo é zero, ele vai estar paralelo ali ao eixo x, é o ponto ou de máximo, né, ou de mínimo. Então, o que você faz numa empresa privada é achar o ponto máximo, ou seja, esse ponto onde ali a primeira derivada é igual a zero, usando a variável que deve ser maximizada como lucro. E é por isso que algumas empresas elas têm uma importância muito grande de ser estatal. E é por isso que, por exemplo, quando a gente pensa na privatização da Caixa hoje em dia, o perigo é o seguinte: a Caixa, que hoje em dia tem como objetivo maximizar as condições de financiamento para que as pessoas no Brasil possam ter uma casa própria, possam ter um lugar para poupar seu dinheiro, né? Ela passa a ter como objetivo principal o lucro. E aí você pode ter uma tragédia. Como você teve essa tragédia de Brumadinho, você pode ter uma tragédia dessa numa empresa do mercado financeiro. Uma empresa dessa que passa a ter como objetivo única e exclusivamente o lucro, que é o que vai acontecer com a Caixa se ela for privatizada, ou com áreas da Caixa, tipo área de seguros, etc. Vai ser esse o objetivo, não se enganem, tenho 100% de certeza disso. Você pode ter lá na frente uma quebra porque a empresa assumiu riscos demais, ou uma fraude, ou qualquer outro tipo de coisa, e aí vão ser milhões de vidas que vão viver uma tragédia financeira e que muitas vezes acaba com a vida de algumas pessoas também. Então isso é o que a diferença que faz uma empresa ser estatal e privada. Existem empresas que deveriam sim ser privadas e empresas que, na minha opinião, que são super estratégicas, que deveriam ser estatais. E por fim, falar sobre a participação, na minha opinião, super rasa do nosso ministro da Justiça, né? Que fez declarações pequenas, pouco contundentes, esporádicas, e a gente vê o seguinte, que a gente não tem um ministro da corrupção ou contra a corrupção, a gente tem um ministro da Justiça. Esse é o perigo de se colocar como ministro da Justiça, alguém que tem uma bandeira só de um problema que eu vivo falando. É só um dos problemas do país e, na minha opinião, nem de perto o maior problema que a gente tem. É um problema muito sério, muito grande, mas não é nem de perto o maior problema que a gente tem no país. A injustiça, né, algo que o ministro da Justiça deveria combater no Brasil, é muito maior do que só os atos de corrupção que existem. E nesse momento a gente deveria ter um ministro da Justiça agindo de uma forma muito mais contundente, presente, buscando aquilo que foi ceifado da vida de muitas pessoas, junto com a vida de tantas outras, que foi a justiça. Então, aqui todo o meu pesar, meu sentimento às famílias que tiveram sua vida atingida de alguma forma por essa tragédia, e o meu bom dia para todos vocês.